Então, está dizendo aqui o texto de Provérbios 31, que não é próprio dos reis embriagar-se. A sobriedade, a lucidez, tem que fazer parte da vida do rei, da vida do líder, da vida das pessoas que estão na liderança, que exerce liderança. E o texto aqui está dizendo aqui, ó, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Essa bebida forte aqui é bebida alcoolizada, tá? Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertem o juízo de todos os aflitos. Quando Deus coloca alguém na liderança, é para que esse alguém seja, no mínimo, justo. Nós precisamos ter muita cautela ao conduzir pessoas, porque pessoas, elas são marcadas por sentimentos. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Então, as pessoas, quem conduz pessoas tem que cuidar, tem que ter precaução, tem que ter prudência. Está dizendo que um embriagado, ele pode perverter o juízo, pode esquecer o estatuto e perverter o juízo quando for julgar os aflitos. Uma pessoa aflita não pode ser conduzida por um bêbado, por um embriagado. Então, ela está dizendo aqui para ele, ó, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham em desolação. Abre a tua boca e julga retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Quando a pessoa não tem vez e nem voz, é preciso que alguém fale por ele. É triste quando a gente não consegue falar à altura do entendimento das pessoas. É necessário que tenhamos propriedades para falar o que é preciso ser dito e evitar o que não deve ser dito. Tiago disse que de uma mesma fonte, uma mesma fonte não pode produzir duas qualidades de água, doce e amarga. Não dá certo a gente ser dócil num momento e amargo em outro. É preciso que tenhamos o equilíbrio. É claro que o que é para ser tratado de forma técnica, responsável, jamais iremos tratar de forma irresponsável. Não dá para elogiar alguém quando alguém está derrapando, pisando na bola, fazendo errado. Também não dá para ignorar quando a pessoa está agindo com coerência. É preciso que achemos aí a linha do equilíbrio para que possamos entender o propósito para o qual Deus estabeleceu a gente em qualquer liderança. Aí ela vai começar aqui, ó. Ela vai falar da conduta. Aqui ela falou da conduta dos reis, aqui ela entra na conduta da mulher. Diz, a mulher virtuosa, quem a achará?
o seu valor muito excede ao de rubis. Está dizendo assim, ó, quando você encontrar essa mulher virtuosa, não tem pedra preciosa que se equipara a ela. Sabia que uma pedra preciosa, às vezes, ela pode ser ignorada por uma pessoa que não tem olhos capazes de detectar o seu real valor? Quantas vezes alguém tem valor e é ignorado? Diz que o coração do seu marido está nela confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará. É triste quando se perde a confiança dentro de casa. É devastador. Chega a ser bizarro. É insustentável. Não dá para se sustentar quando essa confiança é comprometida. A palavra aqui está dizendo que ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela tem uma frequência do bem. Ela não oscila entre bem e mal. Ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela tem um padrão que normatiza a conduta dela. Então, é muito importante. Ele disse, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Gente, Deus, a palavra de Deus nunca premia a preguiça, a insubmissão, a ausência de virtude. A palavra de Deus não premia isso. E é importante ver aqui, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. O que é um navio mercante? Naquela época não tinha aviões. Tudo era transportado de navios. Buscava-se alimento, pão a longa distância. E ela está dizendo que essa mulher virtuosa é como um navio mercante que atravessa a Oceania. Oceano aqui dá ideia de multidão, dá ideia de obstáculo. Está falando que essa mulher, ela vai romper os obstáculos da vida e vai atrás do pão. Porque enquanto Deus dá autoridade para o marido, ele dá poder para a mulher, mas a mulher só pode ter poder se ela tiver submissão ao marido. Agora, outra coisa interessante aqui, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela não apenas tem a responsabilidade de manter a casa, mas ela descentraliza as tarefas e distribui as respectivas tarefas com as empregadas. Ela tem a condição de fazer isso. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Já viu que tem gente que tudo que toca floresce, tudo que toca cresce. É triste, Salomão disse que é melhor morar numa casa pequena, ainda que o pão seja na medida, as águas sejam poucas, do que morar numa casa ampla e tendo a tranquilidade, do que morar numa casa ampla sem a tranquilidade. É necessário a gente entender isso, porque quando a gente não entende, a gente joga fora as grandes oportunidades.
cinge os lombos de força e fortalece os braços. Vai ter momento da nossa vida que a gente vai ter que buscar força, tirar força da onde não temos. Aqui está falando da mulher, da conduta da esposa verdadeira. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. O que é essa lâmpada apagar de noite? É alguém que tem luz mesmo nos momentos escuros que a vida proporciona. Nem tudo será um mar de rosas. Já viu dizer que nem tudo que brilha é ouro? Eu estou sendo bem tranquilo aqui para os irmãos entenderem o propósito dessa aula desta noite. Estende a mão ao fuso e as palmas das suas mãos pega da roca. Lembra daquelas rodas de fiar o algodão? Ou você falar que vai cardar o algodão, que é cardar mesmo, passar pela carda ali para poder fiar depois, pouca gente sabe disso. Não temerá por causa da neve, porque toda a casa anda forrada de roupas dobradas. Roupas dobradas aqui é que tem coberta suficiente para agasalhar e proteger toda a prole, a família, de qualquer frio. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura a sua veste. Quando essa mulher ela se adequa a esse padrão, a prosperidade entra pelas portas da casa. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Por que conhece? Porque anda limpo, bem vestido, roupa passada, limpa. É triste quando você percebe que a roupa da pessoa está gritando por ser lavada, né? Está clamando pela misericórdia da água e o sabão. É triste. Faz pano de linho fino e vende-os, e dá cinta aos mercadores. Ela mobiliza todos os meios recursais para que tenham uma vida bem-sucedida. A força e a glória são as suas vestes. E ri-se do dia futuro. Ela não está preocupada, porque sabe que tem coragem para peitar as dificuldades, bater de frente com os problemas da vida, e ela sabe gerar recursos. Isso é muito importante. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Gente, quantas pessoas que basta abrir a boca para você escutar murmuração, xingamento, né? Reclama de tudo. Se não tiver nada para reclamar, olha para a luz, mas acho que essa luz não está brilhando tanto que tinha que brilhar. Entendeu? Se você oferece uma comida, não gostei do tempero. Me lembro de um irmão, eu não vou falar o nome dele, mas um pastor. Eu quis dar um apoio para ele, e aí, um dia, veio visitar a gente um pastor de outra cidade, eu não vou citar o nome, senão vai ficar muito fácil saber quem é. Por ética, eu não vou citar o nome. Aí eu falei, vamos almoçar com a gente? Meu plano era, se alguém não pagasse o almoço dele, eu iria pagar,
Aí fomos almoçar, moço. Todo mundo almoçando e gostando da comida. Ele chama a pessoa e fala, moça, essa comida sua não presta. Essa comida é muito ruim. E aí o pastor que veio de fora olhou assim e falou assim, mas que sujeito. Tem gente que reclama de tudo. Não há meios, eu não estou citando o nome porque eu não quero, não é meu interesse falar, e você pode ficar curioso que eu também não falo. Entendeu? Por quê? Porque a vida da pessoa, se a pessoa está recebendo, maltratou a garçonete, falou mal, depois eu pedi desculpa, falei, minha filha, me perdoe por ele. Me perdoe. Ele nunca vai ter a decência de te pedir perdão, mas eu te peço perdão em nome do Senhor Jesus. O que eu tenho que fazer para reparar essa lambança que foi feita aqui? Porque se nós não tivermos cuidado, é a hora que você joga a água da bacia fora com o neném dentro. E o valor é a criança. A água suja tem que ser jogada fora, mas a criança não pode. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Não tem coisa pior do que lidar com o preguiçoso. A Bíblia diz que, como pedra de areia nos dentes, é o preguiçoso para aquele que você manda fazer, ele não faz. Já mordeu em pedra, comendo? Quando você está almoçando? Ele morde ali num... Meu Deus! Até pensar é ruim, né? É ruim. E Salomão falou, olha, você morder em areia. Falar com o preguiçoso e quando ele não vai. Ele diz que o preguiçoso, ele diz que não vai levantar para trabalhar porque tem um leão lá no meio da rua e esse leão pode devorá-lo. Aí ele disse, vai ter com a formiga, preguiçoso. Olhe os seus caminhos e ser sábio. Elas não têm rei, não têm maioral, mas ela coleta a sua comida no verão para no inverno ter depósito. E você olha uma formiga, ela corta uma folha que dá 2, 3 vezes, 5 vezes o peso dela. E ela arrasta. Então pensa, ele está dizendo, vai ter com a formiga, preguiçoso. Atenta para os seus caminhos e ser sábio. Então o texto aqui da palavra de Deus está dizendo, ela levanta seus filhos, chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que louva, dizendo, minhas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. É impossível não elogiar-se alguém que se comporta nessa vibe, que tem essa performance. Quando a pessoa se comporta assim, é impossível passar um avião cruzar os ângulos do céu sem que alguém escute o barulho das suas turbinas. É impossível uma autoridade notável vir à cidade sem que isso não seja comunicado na cidade. Mas é impossível Jesus entrar numa casa e as mudanças não acontecerem. Porque ele nunca entra numa casa e ela fica do mesmo jeito. Ele disse aqui, enganosa é a graça e vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Está dizendo que alguém muitas vezes pode ser hipócrita com você, pode mentir no elogio.
Mas se você for de fato uma mulher virtuosa e temer o Senhor, você será louvada por isso. Eu me lembro quando aquela mulher derramou o nardo puro nos pés de Jesus, o Judas ficou com raiva. Ele queria vender para embolsar o dinheiro. Ele disse, para que um desperdício desse? Sabe quais são as piores características de Judas? Quando é para honrar Jesus, é um desperdício. E quando é para avaliar Jesus, ele o vende como escravo. Uma coisa interessante aqui, dai-lhe do fruto das suas mãos, louvem-na nas portas das suas obras. Lembra Dorcas quando faleceu? As mulheres começaram a falar, olha, isso aqui foi ela que fez. Isso aqui foi ela que fez, ela que confeccionou. Ela se foi, mas olha o feito dela aqui. É impossível você fazer algo que não seja notório. O que você faz fala muito mais sobre você do que o que você fala. Então aqui fica esta palavra de entendimento para os irmãos, entender, uma meditação aqui em Provérbios 31, uma aula mais discursiva aqui para os irmãos entenderem, que Deus abençoe e que a gente possa reproduzir isso aqui, porque isso aqui não está escrito de forma aleatória, por acaso, isso foi escrito, a Bíblia diz lá em Romanos 15:4, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deus te abençoe em nome de Jesus.